jogador de Jogador tênis. de tênis, também Eu já não. dar um croque nele. Eu falo, bora que esse bagulho, vamos jogar bola. Guaraná Sai não tem daí. jogador de tênis. O Guaianás não tem jogador de... Como funciona? Como começou essa caminhada aí, ô Paulo? Explica pra gente. A gente começa com a ideia de futebol, né? Futebol. Sempre. Quer ser jogador de futebol. Posso contar desde o início? Deve. Por favor. Boa. Eu comecei com 5 anos de idade. Eu passava muito olhando para o céu, vivia no mundo da lua, como diz os professores. Desde que eu comecei na escola, eu vivo no mundo da lua, segundo os professores, né? Meu forte nunca foi escola. Cara, nunca gostei, não é meu forte. Você nem Mas- terminou. Terminei tudo. Mas suas Sou notas eram boas? Na média. Cara, média. Passei ali. Era só pra passar. Eu Deu um nunca dinheiro na mão do gostei, não diretor. tinha nada, assim, não era minha praia. Desde criança, nunca gostei, não tinha paciência de ficar estudando, cara. Pra mim, isso lá era um problema. Mas o esporte você era forte, No era bom. esporte, aí aos 5 anos, né? Tudo começou aos 5 anos, né? O estudo meu foi talvez atrapalhado pelo que aconteceu aos 5 anos. Eita porra. Lembro que a gente se mudou para uma casa no interior de Itapetininga, né? Interior de São Paulo. E eu vivia sentado lá você enxerga as estrelas, aqui você não enxerga, né? Aqui é poluição, Então, né? Porque a você olha, você cidade vê era muito poluição. pequena. Não, e na época era muito pequena. 35 anos atrás, a cidade era bem pequena. Então eu sentava e ficava olhando para as estrelas. E eu lembro que meus pais falaram que estrela cadente, você pode pedir um pedido. Né? Você pode fazer isso aí, é tradição, né? E eu sentava como criança, ficava procurando e eu tinha 2 sonhos. Ver a neve e ir pra lua. Não sei se Esse se eram é os comum. seus sonhos. Eram os 2 sonhos que eu Realmente você era uma criança assombradíssima. Que tinha. criança. Não é normal isso? Não é normal, não é normal. Pra lua, não. Ou você era meio mongoloide, ou você era meio doido, não sei Pô, o que com você era. 5 anos eu queria, assim, de qualquer jeito, ver a neve e ir pra lua. Você não queria um carrinho da Hot Wheels? Não. E eu achava que isso era algo normal, hein? Eu achava que era muito normal isso. Mas tá bom, vocês estão falando Paulo, que não não. E aí, eu tava sentado um dia desses, aí eu lembro que a minha avó tava... Isso sempre eu fazia isso, era hábito. Eu sentava e ficava olhando pras estrelas e eu sempre via. Quando você fica olhando, você acaba vendo, né? E eu pedia. Apesar de não realizar, né? Mas eu pedia, fazia a minha parte. E aí, um dia eu tava sentado com a minha avó na cozinha, assim, olhando pro céu, procurando estrela. De repente, algo me chamou muito a atenção. E eu comecei a olhar e levantei. Com 5 anos de idade, eu tive uma visão que eu entrava num lugar como se fosse um campo, não sabia o que era, estava tudo nebuloso, mas eu sabia que eu estava entrando no centro do campo sozinho, não havia ninguém. E quando começava a chegar perto do campo, começava a clarear, quando eu chegava no centro desse campo e começava a ouvir som. E a hora que eu cheguei no centro do campo, eu parei, ficou tudo claro, uma arquibancada gigante, cheia de pessoas, gritando o meu nome, batendo palma, e eu fui virando assim, olhando para todos os lados e vendo aquelas pessoas assim, me emocionei. E esse foi a visão que eu tive aos 5 anos. Olhando pro céu, você não tava dormindo nada? Foi? Nada, acordado, olhando pro céu, assim, eu levantei, fiquei de pé, olhei pro céu, vi alguma coisa, não sei o quê. Aí eu comecei a olhar, achei que eu ia enxergar uma estrela cadente e eu tive essa visão. E essa visão me deu uma sensação, cara, de paz, de amor, assim, de muita coisa junta. Meio que uma certeza Uma de certeza, eu queria viver aquilo. E a partir desse momento, eu comecei a buscar viver aquilo. E eu falei, com Mesmo 5 sem anos saber de o idade, que eu não era. sabia o que era, eu falei, eu acho que é no esporte, porque eu sentia que era um campo, uma quadra, alguma coisa. E eu falei, é esporte, eu preciso ir pro esporte. E já comecei a azucrinar meus pais lá, encher o saco deles. Queria participar da escolinha do clube, eu nunca quis nada. Nesse momento, eles me colocaram na escolinha de futebol. Aí eu ia pro clube, jogava escolinha, ficava o dia inteiro jogando bola. E aí eu percebia que talvez não fosse só o futebol, que eu devesse investir em outros esportes. E eu passei a minha infância quase inteira, até os 13 anos, no futebol, no vôlei, no handebol, no basquete. Eu descobri com 10 anos que tinha um clube na cidade que que tinha equipes de atletismo. E eu era um nanico, tenho 1,76, para tênis é baixo, até para qualquer esporte, né? Para futebol talvez não, mas para os esportes, vôlei, basquete, baixo, atletismo, você não tem condição. Eu lembro que com 10 anos eu descobri uma escola de atletismo lá no clube.
mas enchi meus pais lá até eles deixarem eu ir. E eu fui treinar atletismo, eu fazia salto em altura, salto à distância, arremessava peso. Caralho, você Eu fazia era um tudo? nanico, porque eu queria, de alguma forma, eu busquei. Você queria se descobrir, eu né? busquei por 11 anos. Realizar aquela visão. Cara, eu precisava ser profissional. Eu entendi com 5 anos de idade que para eu realizar aquele sonho, primeiro eu tinha que criar um sonho de ser profissional. Só vou falar pra você levar o microfone um pouquinho mais perto. Aí, fechou. Ok. Eu precisava, para realizar essa Precisava ser essa profissional. visão, eu precisava me tornar um atleta profissional. Então, eu entendi isso com 5 anos e comecei a buscar os esportes para que eu pudesse realizar essa visão minha. Porque o meu objetivo principal, depois daquele dia, a minha vida girou em torno dessa visão. Deixa eu te cortar rapidinho. Você era uma criança avançada, né? Porque pra ele conseguir entender tudo isso aí. Eu nem lembro o que eu fazia com 5 anos. Nem eu. Né? Com 5 anos eu acho que eu nem lembro nada. vivia. Eu só vivi depois dos 10. Não, realmente, você tinha uma mente já avançada. Então, eu Legal. não entendia por que isso acontecia. Quando eu até falo mais pra frente aí que finalizei um livro agora, né? Já tá aí para negociação aí para ser publicado numa grande editora. Uma das coisas que mais foi difícil de escrever o livro foi quando eu estava lá com criança com 5 anos, eu escrevendo tudo aquilo que eu vi, que eu senti, eu lá digitando aquilo e imaginando como que foi possível aquilo acontecer. Então, Porque você era muito jovem, né? muito novo para entender, e eu passasse, imagina uma criança passar, sei lá, dos 5 aos 14 anos, buscando desesperadamente um esporte para ser profissional, porque eu preciso ser profissional, uma obsessão assim de ser profissional. É muito difícil você entender que uma criança tem essa cabeça, né? Sim. Porque não é normal, eu acredito. E eu sempre me considerei uma criança que não era normal. Sério, você tinha uns amiguinhos, bagulho ou Eu nada? era amigo de todo mundo. Você era uma O muito cara pessoa- jogava 50 mil coisas diferentes. 50 mil jogava esporte. tudo, eu participava na escola do time. Mas você era bom nos outros ou porra nenhuma? Cara, eu era mediano em todos os esportes. Você sabia fazer só. Eu não era habilidoso, eu era um cara muito esforçado. Eu treinava, eu pegava, igual eu falei, eu vou ir para atletismo lá, chegava lá disputando 100 metros, faltava 5 metros, eu dava um peixinho lá para tentar chegar em primeiro. Eu não tinha medo de fazer nada. Jogava futebol, eu enfiava o nariz para não tomar o gol, mesmo que fosse um treino. Você era meio doido, né? Sempre fui meio Caralho. passado, meio Certo. sem noção das coisas assim. Então eu me dedicava realmente de uma maneira muito forte. Qual que você gostava mais de jogar? Cara, eu gostava muito de futebol. Futebol. Só que eu entendia que eu não era habilidoso. Então eu via meus amigos que jogavam no São Paulo, faziam um teste pro Corinthians, passava em tudo. Eu jogava futebol de salão no São Paulo, num time lá que tinha no interior, que era em Sorocaba. Não lembro o time que era de Sorocaba, E que é você profissional, acho que é da primeira divisão do Paulista. E você nada. Cara, eu nem tentava, porque eu não era bom Sabia, que nem né? eles. Eles eram muito bons, né? E eles não te enchiam o saco, não? E aí, tio? Tá, Todo tá mundo enchia. melando? Eu recebi muito bullying desde cedo, porque eu não tinha vergonha de falar que eu queria ser um profissional. Então eu chegava e falava, não, vou ser profissional, vou ser profissional, vou ser profissional. Só que aí Pô, você os não era moleques tão olhavam e falavam, meu, esse cara é louco, é doido, esse moleque é doido, né? Joga porra nenhuma. né? Porra nenhuma, vai ser profissional aonde? No quê? Que esporte que esse cara vai ser profissional, né? Nem em bolinha de gude eu era fenômeno, né? Então não tinha nada que eu fosse realmente me destacasse. E eu sempre buscava me destacar, então eu jogava no gol, porque eu queria me destacar. Não tinha como eu me destacar, sei lá atrás, se eu não era um cara extremamente habilidoso. Como eu era corajoso e determinado ali, persistente, eu falava, eu vou Vou fazer. eu me jogo. E no gol eu jogava até que bem, mas não tinha altura, né? Então era muito difícil. E quando começou, você falou assim, não, se descobriu o tênis? Você falou, não, acho que isso aqui Tênis é o que foi eu aos 14, por isso que eu sempre falo, dos 5 aos 14 eu passei assim, lutando muito para encontrar o esporte. Com 14 anos, um pouco antes, assim, uma semana antes dos 14, eu fui jogar bola, estava tendo um amistoso, não lembro, um torneio, alguma coisa, e eu jogava no gol, no time principal, e eu tomei meio que um frango, eu falhei, eu não lembro muito da situação, eu lembro que foi eu que fiz uma besteira. E eu fui muito criticado, molecada não perdoa, né? Perdoa. Nossa, eu fui assim, arrebentado por todo mundo, né? Seu frangueiro, não lembro, eu sei que, me arrebentaram. E eu fiquei muito bravo, eu sempre fui muito, tenho uma personalidade, eu sou um Forte. cara calmo, da paz, mas eu tenho uma personalidade forte, não aguento escutar muito. E aí, mas sou da paz, né? Não sou de confusão. Não vai tacar essas bolinhas em nós do Não, nada. não, eu sou bem da paz. E aí eu peguei, saí do clube, falei, meu, vou embora, não jogo mais. Peguei minha chuteira, joguei em cima de uma árvore. Mas eu lembro que eu fiquei louco da vida, eu fiquei muito puto. Saí
E na trajetória até a piscina, o restaurante, eu passei numa quadra de tênis, estava tendo um torneio. E aí eu vi lá umas 10 pessoas na arquibancada, já me chamou a atenção, né? Tinha gente assistindo, 10, 20 pessoas, e era uma final de um torneio de tênis. E eu comecei a olhar toda aquela garra, aquele pessoal, era um pessoal que jogava bem, não sei como avaliar o nível, mas porque eu não jogava, né? Então era um pessoal que estava lá se matando na quadra. E eu falei, cara, esse esporte depende só desses caras. Se eles treinarem, eles conseguem ganhar. Se eles melhorarem, se eles treinarem mais que os outros, eles podem se destacar. Só que isso era aos 14 anos. E tênis começa aos 5, né? Nossa. Então eu tava bem fora do caminho. Tênis começa tava aos velho. 5. Para ser profissional, sim. 5, 6, 7 ali no Sem limite. querer te cortar, o que eu preciso fazer pra ser um profissional no tênis? Onde eu vou? Quero ser profissional. Você precisa começar a treinar, fazer aula. Mas com quem? Aonde que é a aula? Clube, academia. Interior não tem academia, não tinha pelo menos, não sei. Se Acho que vira, não tem vai pra ainda. algum lugar. E como eu tava no clube, eu fiquei lá sentado, mas você tem que buscar um clube para começar a fazer aula. Só que é muito caro. Escolinha, É mesma tudo coisa. muito caro, é. tudo muito É caro pra caralho? Você vai fazer, sei lá, não sei quanto cobra um clube no interior, mas que seja R$500 por mês. 500? Pra você fazer 1 hora por semana. Nossa, Pra você ser profissional, isso, você precisa treinar 10 horas por semana para começar. Então, É sério mesmo isso aí, ô, Paulo? Que isso? Por isso que é um esporte pra quem tem dinheiro. por isso que é um esporte que a Mas maioria, pesado, né? sim, a grande maioria tem dinheiro ou é um grande talento. Mas Né? por que você acha que é tão caro assim essas porra? Caralho, que isso? Cara, material é muito caro. Uma raquete custa quase R$2.000. Nossa. Você precisa ter lá 3, 4 para jogar tênis no alto nível. Pelo menos 2 Quanto ou custa uma 3. bolinha dessa? Uns R$50 o tubo de bolinha. Você joga uma partida, joga fora. Você joga uma parte e joga por fora as quê? bolas? Elas vão gastando, ficam Vai ficar carecas, tem que jogar. Nossa, eu jogava bola jogava ataque com a bolinha do cachorro Você toda vai fudida. até acabar, Tá né? amassando, Com a maçã não dá, não. Tá maçã só Com a na sua maçã, rua. Eu sei que jogava. Só você, Saiu velho. do bagulho, tio, vai. A laranjinha, Com manga, meia né? podre, Manga cara. verde, né? Manga verde. Nossa, cada tacada que dava arrebentava o Caralho. braço, pesava 1 quilo, mano. Não, mas maçã ele forçou muito. Forçou. Seu cu, maçã, você é louco? Vamos jogar um taco do maçã dando em você, tipo. Nossa, você tá de brincadeira. Não, então é Taca muito, maçã no outro. é muito caro, então. Fora É o professor. Então o professor deve ganhar um Então, dinheiro você do tem que caralho. ser sócio de um clube, ou você tem que ir pra uma academia, que é mais caro o treino. Você precisa ter o material. E você tem que ser bom ainda. A corda estoura da raquete, você tem, por exemplo, quando eu treinava, eu estourava a corda uma, 2 por dia. O que é isso? É o bagulho que tá... A corda um que dedinho a máquina coloca a corda nova, estica e ela dá uma tensão. Vai perdendo a tensão, a bola começa a sair, então você não pode usar por muito tempo. Caso você não estoure corda, por exemplo, você tem que trocar mesmo sem estourar. A Mas raquete? a corda só. Ah, entendi. É tipo o violão mesmo, como se você É tipo isso, tipo né? isso. Só que Ela daí a vai- corda vai entendi. ficando frouxa Entendi. e aí eles têm que cortar e pôr uma nova.